O nosso guest de hoje é a Inês Santos Silva. A Inês licenciou-se em Gestão na FEP e desde então tem tido contribuições para o ecossistema de startups português sem paralelo. Depois de cofundar a Startup Pirates, um programa para aceleração de uma semana para aspirantes a empreendedores, e a portugalstartups.com, uma one-stop shop de notícias de empreendedorismo português, serviu como conselheira de secretário de Estado da Indústria no concerne à política face a startups. Isto são apenas três das múltiplas contribuições da Inês neste plano. Atualmente é Managing Partner na Aliados Consulting e Chief Activist na Portuguese Women in Tech, uma organização que também cofundou. Bem-vindo ao Ponto de Inflexão, Inês, e obrigado por teres aceito o convite e reservares esta hora para conversar connosco. Tenho todo o gosto, obrigada pelo convite. Obrigado. Eu se calhar começo aqui, nós realmente temos muito por onde pegar, eu se calhar começo por um fio comum, essencialmente tudo isto que acabei de escrever, que é, quando é que este teu, para mim, claro, interesse em startups e empreendedorismo se desenvolveu? Isto é, se foi antes da faculdade, durante ou noutro momento qualquer? Eu acho que foi uma daquelas situações de estar no momento certo, na hora certa, honestamente. E acho que nós, durante todos nós, ao longo da vida, temos desses momentos, não é? Não sabemos muito bem porque é que lá fomos parar, mas a verdade é que eu, durante a faculdade, na altura eu estava na FEP Junior Consulting, e nós começámos a fazer algum trabalho com startups. Na altura, por causa da UPT, que era exatamente atrás da FEP, não é? E, portanto, nós começamos a fazer algum trabalho, coisas pontuais com startups, começamos a ver o que é que estava a acontecer na UPTEC, e eu, em 2010, eu honestamente não me recordo muito bem porquê, decidi ir para a London School of Economics fazer uma summer school em empreendedorismo. Isso apenas cimentou já um bichinho que eu já tinha nesta área de empreendedorismo. Depois, entretanto, conheci uma série de pessoas da FEUP, da FEP, etc., que também já estavam a trabalhar e a tentar perceber o que era isto, o empreendedorismo, numa fase em que era desconhecido, não é? Portanto, se nós hoje falamos imenso de empreendedorismo, eu às vezes brinco, mas a verdade é que é verdade, é que eu na altura tinha que explicar às pessoas o que era um empreendedor, não é? Porque as pessoas nem isso sabiam, o que era isso de empreendedorismo, e portanto nós começamos mesmo numa fase do zero, não é? E portanto, eu sempre gostei também de tecnologia, já antes da faculdade, e portanto foi um bocadinho uma combinação, como eu estava a dizer, estar no sítio certo à hora certa, mas também ter o gosto por saber mais, ter o gosto pelos negócios, mas pelos negócios tecnológicos também. E depois uma coisa levou à outra, não é? Portanto, é o efeito bola de neve, ou o compound, não é? Que também agora fala-se mais, em que realmente a verdade é que uma iniciativa levou a outra, que levou mais uma oportunidade, e pronto, olhando para trás é verdade que fiz imenso nesta área de empreendedorismo, mas no início, principalmente, não foi nada de premeditado, não é? Foi algo que foi acontecendo gradualmente e eu fui usufruindo das oportunidades que estavam a surgir. Ótimo. Eu acho que temos aqui já nesta tua primeira introdução imensa coisa para onde pegar, mas eu acho que faz sentido começarmos numa das primeiras coisas que tu disseste, que foi a tua passagem pela FEP Junior Consulting. Para o pessoal também que ainda não está muito familiarizado com o nome, é a Junior Empresa da FEP, e uma Junior Empresa é essencialmente uma empresa constituída só por estudantes de uma dada faculdade, que providencia serviços de consultoria ou de outros tipos de serviços para empresas e funciona como qualquer outra empresa. A única diferença é que é gerida e as pessoas que fazem parte da mesma são só estudantes. E tanto eu como o Rodrigo também temos a Junior Empresas, eu estou na da Faculdade de Engenharia e o Rodrigo na da Católica do Porto, por isso gostávamos se calhar de perceber também para as pessoas que estejam em Junior Empresas ou que até estejam na faculdade, mas que nunca ouviram falar tanto do tema, como é que foi a tua experiência lá na FJC e também como é que houve essa ligação em que tu estavas na FJC, começas a trabalhar com startups e que se calhar que skills é que tu conseguiste retirar dessa experiência? Claro. Eu vou ser sincera, eu às vezes, agora se calhar menos, mas na altura eu media a minha vida com antes da FEP Junior Consulting e depois da FEP Junior Consulting, porque foi uma experiência que realmente fez muita diferença na minha vida. E também temos que perceber que eu acabei o curso há 10 anos, não é? Portanto, eu acabei precisamente o curso em 2011, o mundo era diferente do que é hoje, não é? E não só o mundo, mas também a faculdade, não é? Vocês hoje têm um conjunto de iniciativas, de oportunidades que nós não tínhamos há 10, 11, 12 anos atrás. E quando digo oportunidades, digo organizações. Na altura havia na FEP a ISEC, havia a FEP Consulting, e acho que só isso, não é? Portanto, depois que foram surgindo outras, mas havia apenas duas.
E, portanto, eu ouvi falar da Febre Consulta ainda antes de estar na faculdade, por causa da Feira do Empreendedor, na Alfândega. E, portanto, só ouvi falar da Febre Consulting. Quando entrei na faculdade, para mim pareceu-me óbvio fazer essa candidatura. Candidatei-me, juntei-me logo no primeiro ano e foi uma experiência incrível, não é? Portanto, foi uma experiência em que ou seja, que eu aprendi todos os dias mais com as pessoas, quer com as pessoas com quem eu trabalhava, quer nos projetos que eu estava. Tive a oportunidade também de fazer vários projetos muito diversificados, quer organizar o Porto de Emprego, né, a maior feira de emprego organizada por estudantes, quer também alguns projetos clientes, quer também, depois fui parte da direção, enquanto diretora-geral externa. E, portanto, muito responsável pela área das vendas e da área comercial e marketing. E, portanto, foi uma experiência incrível. E foi uma experiência incrível que, acima de tudo, me preparou para o que veio a seguir. Quer para o meu trabalho com startups, mas quer para o meu trabalho em geral, não é? Portanto, muitas das coisas que eu já tinha feito na Febre Journal Consulting eram coisas que depois, no meu primeiro emprego ou no meu trabalho com a organização de eventos, etc., me eram pedidas, não é? E, portanto, eu acho que claramente a Febre Consulting me deu o head start, não é? Portanto, eu comecei mais cedo do que outras pessoas, o que eu acho que foi ótimo. Eu dediquei-me mesmo muito à Febre Consulting, portanto, eu tive 3 anos na Febre Consulting e dediquei-me mesmo muito. Entretanto, tive outras iniciativas pelo meio, mas essa foi claramente a minha iniciativa principal. E uma coisa que eu aprendi é que, muitas vezes, neste tipo de organizações, em que são construídas por nós, não é? Portanto, nós podemos realmente construí-las, não é? Elas dão-nos tanto mais quanto nós damos de volta, não é? Obviamente, nós podemos passar pelas organizações e depois colocar no nosso CV que passamos por elas, mas se nós queremos realmente um impacto a longo prazo em nós, quer pelas relações que vamos construindo e também por aquilo que vamos aprendendo, nós realmente temos que dar de volta. E eu hoje vejo, por exemplo, e às vezes vejo CVs de pessoas que passam por 10 organizações, e acho que é uma escolha, obviamente, mas eu sei também que não é possível passar por 10 organizações quando, de uma forma realmente com impacto, não é? E, portanto, eu já agora aproveito e desafio quem nos está a ouvir para realmente pensar isso, não é? Pensar que impacto é que quer ter. Obviamente que a escolha da organização é muito importante. A Febre Júnior Consulting ou uma júnior empresa não funciona para toda a gente, obviamente, mas acho que é importante nós também realmente dedicarmos tempo, energia para construirmos algo de longo prazo. E para mim foi super, super importante. E depois na transição para o trabalho com as startups, eu já tinha um conjunto de ferramentas e de competências que me ajudaram imenso nesse processo. Excelente, realmente sinto que acabaste de escrever um sentimento comum a uma esmagadora maioria dos junior empresários, que é, sentem que o propósito e a value prop de uma junior empresa é conseguida, que é colmatar essa ponte entre os nossos estudos mais teóricos dentro da sala de aula e depois realmente aprender e fazer coisas. E como dizes, eu acho que dá às pessoas que integram estas junior empresas uma clara vantagem competitiva face ao resto dos estudantes. E depois falaste que isto te ajudou na transição para as startups e eu, antes de se calhar irmos aí, pergunto se também não houve um espaço intermédio onde fizeste, por exemplo, um estágio, eventualmente até um estágio numa startup, que te ajudou e também te fez crescer e preparar para depois o mundo do trabalho. É engraçado, eu tenho uma experiência muito engraçada relativamente a isso. Eu fiz um estágio, mas foi no Milênio BCP, portanto eu estive lá a trabalhar primeiro estágio de verão e depois fiquei mais quase um ano, acho eu. Não, um ano mesmo, um ano. E portanto foi uma experiência incrível de uma grande organização que eu aprendi imenso e ainda hoje, às vezes, penso nessa experiência para coisas que faço no dia a dia. Mas eu tive uma experiência muito engraçada. Portanto, eu ao fim de 3 anos na FEP Júnior Consulting, não é? Depois de também ter sido diretora-geral externa, eu sentia-me muito cansada, não é? Estava a fazer imensas coisas ao mesmo tempo e sentia que precisava de um desafio novo, ou seja, sentia que estava na hora de fazer algo diferente. Portanto, um ponto importante é que quando eu entrei na faculdade eram 4 anos, não é? Depois mudaram para 3, mas eu decidi fazer 4 anos de faculdade para também aproveitar e desenvolver outras competências paralelamente. E, portanto, quando eu termino essa experiência na FEP Júnior Consulting, não é? Saio de diretora-geral externa, eu tuitei, e estávamos a pensar, não é? O Twitter na altura não era o que é hoje, não é? E portanto eu tuitei a dizer, acabei agora uma experiência e gostava imenso eu gostava de aprender mais e perceber outras áreas. E na altura houve um empreendedor que estava na UPTEC que me respondeu. Portanto,
o Tiago, que tem uma startup, ainda acho que é a mesma, na altura ele respondeu-me, diz, vem cá, nós podemos falar um bocadinho, e portanto, eu acabei por ir ter com ele, ir à startup dele, na UPTech, falamos um pouco, se calhar na altura, eu não ia com uma expectativa de género, vou ter um estágio, vou ter o que for, não ia com essa expectativa, nós na realidade até falamos disso na altura, mas sentimos que era um fit mais, seria um fit mais interessante eu ajudá-lo a ele e a um grupo de amigos dele a organizar um evento. E, portanto, foi assim um bocadinho a minha introdução. Eu juntei-me a uma equipa que éramos pai 12 pessoas, onde eu era a única rapariga e era a única da FEP, o resto era tudo da FEUP, e organizamos o Bar Camp no Porto. Portanto, acho que foi a primeira vez que houve um Bar Camp no Porto, já tinha havido em Coimbra, mas no Porto foi a primeira vez, que era um evento internacional, em que juntava pessoas que iriam construir coisas em comum durante um fim de semana. E, portanto, a minha experiência foi essa, não é? Depois, desde aí, acabei por me juntar a um conjunto de pessoas que estavam a fazer eventos em que eu ia ajudando, em que ou seja, eu ia aprendendo também com eles, com a experiência. Eu nunca tinha organizado, ou seja, tinha organizado o Porto de Emprego, mas tinha tido essa experiência, né? Que é uma experiência muito interessante, mas mesmo assim diferente de organizar um evento tecnológico. E, portanto, acabei por uns a seguir aos outros e começar a organizar eventos. E foi uma forma excelente também de me introduzir ao ecossistema de empreendedorismo. Até porque, é importante dizer, na altura não havia outros eventos, não é? Portanto, havia os que eu e este grupo organizávamos, e havia muito pouquinhos, não é? Eu às vezes brinco e digo que em 2010 eu acabei por ir a todos os eventos em Portugal de empreendedorismo, mas é porque eram mínimos, não é? Tipo, havia, sei lá, 2 ou 3 ou 4, 5 por ano, vá. E, portanto, essa experiência para mim foi muito interessante. Apesar de eu não ter feito, na altura, um estágio numa startup, não havia muitas, não é? E, portanto, e também não era essa a minha expectativa. Eu acabei por me juntar a um conjunto de pessoas à qual eu realmente organizei estes eventos e foi aí o meu caminho começou aí de trabalho com empreendedorismo e com tecnologia. Pegando no que tu disseste no início de esta interação ter vindo de um tweet teu, essencialmente, tu achas que isto é uma coisa que eu e o Rodrigo também já passámos recentemente, mas tu achas que uma boa forma, por exemplo, de alguém, porque muita gente das pessoas que vão ouvir isto vão ser estudantes universitários, pessoas que estão a pensar nos primeiros passos da sua carreira, etc. Achas que é uma boa forma alguém, por exemplo, mandar uma mensagem ou mandar um e-mail, mesmo que seja uma abordagem mais fria, a algum empreendedor que respeite, no sentido de perguntar, por exemplo, se poderiam colaborar com ele de alguma forma, ou ajudar a startup de alguma forma, até com alguma coisa já pré-concebida e uma sugestão, por exemplo, nesse e-mail? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, por minha experiência, as pessoas são normalmente responsivas, não é? Nem toda a gente responde, porque também, hoje em dia nós também nós temos tantas plataformas que é difícil de dares atenção a todas elas, não é? Mas pronto, podes escolher uma plataforma, acho que o LinkedIn, se calhar, é das plataformas que também, para a área profissional, tem mais tração, não é? E, portanto, se vocês quiserem trabalhar em alguma startup, trabalhar em algum projeto, acho que não há nada como mandar um e-mail e dizer exatamente isso. Agora, sejam concretos, ou seja, não ponham do outro lado o ónus da decisão, não é? Não ponham do outro lado o ónus de eu gostava de trabalhar consigo, digam-me o que é que quer que eu faça. Não, digam o que é que querem fazer, não é? Digam claramente porque é que acham que podem contribuir, porque é que acham que aquela startup realmente ou seja, como é que vocês podem contribuir para a startup ou para o empreendedor, como é que o podem ajudar. E depois, assim, numa startup há imenso para fazer, mas muitas vezes as coisas nem estão bem definidas sobre qual é o job role, não é? Portanto, depois vocês, essa vantagem, não é? Vocês podem crescer para uma posição específica. Agora, sem dúvida, essa é uma boa forma de o fazer. Na altura eu fiz mais uma vez, o contexto era completamente diferente, não é? E funcionou bem e tive essa oportunidade. Se não o tivesse feito, se calhar hoje não estava aqui, não é? E eu acho que nós devemos sempre arriscar, não é? Eu já mandei e-mails, às vezes nem é só empreendedores ou pessoas que eu admiro, não é? E faço perguntas, e às vezes, algumas dessas respostas que mudaram a minha vida, não é? Ou me deram uma nova filosofia de vida, ou mostraram-me uma forma de estar que eu não conhecia, não é? E, portanto, eu recomendo vivamente a fazerem esses contactos, ou seja, bem feitos, não é? Não é simplesmente mandar um e-mail pensado, mas acho que pode ser uma oportunidade incrível. Sim, e realmente eu acho que o que disseste em relação a esse call de e-mails e esses contactos é completamente
estamos completamente de acordo em relação a isso, e eu também sinto, lá está, como dizes, que tentar personalizar esses e-mails e fazê-los mais ou menos handmade também é um grande plus, e disse-nos inclusive o Daniel Araújo, nosso guest do episódio atrás, que essa personalização realmente para ele faz a diferença. Agora, se calhar fazemos a tua transição e o teu primeiro passo para aquilo que, no meu entendimento, foi o teu primeiro grande projeto, digamos, que é a Startup Pirates. E se calhar conta-nos então um pouco dessa experiência, como é que surgiu a ideia e é isso. Sim, mais uma vez este projeto, eu acho que quando nós olhamos para os projetos, né, a gente não imagina como é que eles começaram, a maior parte das vezes, e este também teve um começo atribulado e também interessante, que foi, portanto, eu, quando estava na faculdade, havia, e eu acho que ainda há, não é, o Clube de Empreendedorismo da Universidade do Porto, e eu acabei por me juntar a um grupo, acho que éramos 9, que nos candidatarmos à direção do Clube de Empreendedorismo da Universidade do Porto. Portanto, isto é em 2010. A verdade é que nos candidatamos e perdemos as eleições, não é? Portanto, coisas que acontecem, aquilo era, até nós perdemos a eleição por um voto, mas também estamos a falar de um grupo pequeno de pessoas que podiam votar, mas pronto, perdemos as eleições. Eu não me lembro muito bem da história, apesar de, e vocês já vão achar engraçado por essa situação, porque basicamente o que aconteceu foi, nós perdemos as eleições, e eu passado uns dias, ou umas semanas, mandei uma mensagem ao grupo a dizer que tinha tido uma ideia que gostava de desenvolver. E acabamos, um grupo de nós na altura, 4 de nós, acabamos por nos juntarmos no Yuko, que vocês devem conhecer, não é? Que é perto da FEUP, a jantar e a falarmos sobre esta ideia. E na altura a ideia era uma versão do Startup Pirates, portanto não era o que se tornou, mas era uma versão do Startup Pirates. E portanto nós jantamos, falamos sobre esta ideia e decidimos começar a trabalhar nela. Portanto, isto foi no início de 2011. Nós lançamos oficialmente, eu acho que foi a 5 de julho de 2011, portanto faz 10 anos este ano, e depois o programa lançamos em setembro. E o mais engraçado é que eu não me lembro muito destas interações, porque eu estava a fazer tantas coisas, que eu não tenho memória desta situação. Na altura contaram-me, portanto eu estou-vos a contar. Eu lembro-me de algumas partes, mas não me lembro muito bem. E portanto eu não recomendo também fazerem tantas coisas que nem criam memórias, mas foi o que aconteceu. E, portanto, nós começamos a trabalhar nisto. Na altura nós tínhamos uma inspiração, que era o Startup Weekend, mas sentíamos que o Startup Weekend, e eu já tinha organizado também 2, sentíamos que o Startup Weekend era um evento incrível, mas era para uma maturidade do ecossistema de empreendedorismo que nós não tínhamos em Portugal. Portanto, as pessoas quando entravam num Startup Weekend sentiam-se um bocadinho perdidas. Mas o que é que eu faço com isto agora? Um fim de semana é tão pouco, eu não tenho ferramentas, eu nunca criei uma empresa. E, portanto, nós sentimos que faltava mais qualquer coisa. Então decidimos montar este programa de uma semana, não é? Para aspirantes a empreendedores, que desse workshops, mas também desse a oportunidade de trabalho hands-on. E, portanto, começamos a montar isto. A primeira edição em setembro de 2011, correu muito bem e decidimos continuar a trabalhar no programa. E pronto, e começamos a partir do Porto. Fizemos algumas cidades em Portugal e depois começamos a expandir e acabamos por fazer em 40 cidades em todo o mundo. E foi uma experiência incrível, não é? Portanto, a oportunidade de conhecer empreendedores, aspirantes empreendedores, community leaders de todo o mundo, falar com eles, apresentar-lhes o Startup Pirates. E a verdade é que na altura muitas pessoas nos perguntavam, mas como é que é possível vocês fazerem isto a partir de Portugal com uma equipa minúscula? Mas só foi possível porque havia um conjunto de ferramentas que tinham surgido há pouco tempo, seja o Skype, por exemplo, seja o próprio Facebook, que nos ajudavam a realmente ter uma exposição internacional, não é? E, portanto, hoje seria muito mais fácil, com Zooms, WhatsApps, etc. Na altura era mais difícil, mas possível, não é? Mas só foi possível por causa disso, não é? Portanto, houve um conjunto de ferramentas que existiam na altura que nós pudemos usufruir e que realmente nos permitiram, a partir de Portugal, com uma equipa muito pequena e com um orçamento super reduzido, realmente chegar a cidades no Paquistão, na Índia, em Colômbia, na Colômbia, no Brasil, etc. Portanto, foi uma experiência incrível, de muita aprendizagem, muito trabalho, mas que realmente me moldou imenso, sem dúvida. Já vieste a mencionar ao longo da conversa algumas vezes a questão do ecossistema em Portugal, que quando tu saíste da faculdade se calhar estava muito menos desenvolvido, o ecossistema de startups, diga-se, e que entretanto agora, e tu próprio agora mencionaste, seria provavelmente muito mais fácil tu teres criado Startup Pirates agora em 2021 do que em 2010 ou na altura em que criaste há 10 anos.
Por isso, gostava que refletisse um bocado sobre esta evolução que tem havido, agora também com as várias unicórnios que já saíram de empreendedores portugueses, desde a Farfetch, OutSystems, a Feedzai agora recentemente, e também como é que isso tem impactado as empresas mais pequenas e futuros empreendedores e aspirantes a tal. Claro. Assim, nós hoje temos um ecossistema, quer nacional, quer internacional, muito mais amigo de quem quer criar empresas, não é? Na altura, era uma situação, havia alguma vontade de o fazer, mas não havia. Por um lado, já havia algumas incubadoras, não é? Portanto, o Instituto Pedro Nunes, a própria UPTEC também já existia, e outras incubadoras também já existiam, e, portanto, havia essa infraestrutura, mas faltava, por exemplo, business angels e capitais de risco que realmente pudessem investir e que tivessem a experiência de o fazer, não é? Portanto, 10 anos depois, obviamente, já temos, como estavas a dizer, temos empresas, temos unicórnios, temos empresas que já foram vendidas, temos investidores que já foram empreendedores e que agora são investidores, e portanto temos um ecossistema realmente muito mais maduro. Eu acho que isto é cíclico, não é? Tu tens que fazer este ciclo várias vezes de investir, ser bem sucedido, vender, aprender com isso e fazer isto várias vezes enquanto ecossistema para realmente sermos maduros. Obviamente que, para mim, se eu olhar para o ecossistema, há 10 anos atrás e agora, a evolução foi incrível, não é? Nós crescemos, nós criamos, nós temos um posicionamento internacional que não tínhamos e que era impensável há 10 anos atrás. Para vocês terem uma noção, quando nós criamos o Startup Pirates, muita gente achava que nós tínhamos trazido um programa americano, porque era impensável alguém em Portugal ter criado um programa deste género. As pessoas não acreditavam que fosse possível. E, portanto, é verdade que isto evoluiu. Obviamente também há desafios, não é? Eu acredito que nós ainda temos um caminho para fazer nesta maturidade do nosso ecossistema, quer por via do conhecimento dos empreendedores, fazer isto mais vezes, não é? Temos os serial entrepreneurs, nós vemos muitas vezes, quer nos Estados Unidos e noutros países, não é? Que aquele empreendedor que já teve 3 ou 4 bem-sucedidas, nós não temos muitas experiências disso. Precisamos também mais capitais de risco com a experiência, já temos algumas, mas precisamos de mais, para que realmente o nosso ecossistema seja mais maduro. Mas é completamente diferente a nossa experiência. Nós hoje temos startups que há 10 anos atrás estavam a começar e que têm milhares de pessoas super bem-sucedidas e etc. Portanto, claramente o nosso ecossistema evoluiu, mas já temos um caminho longo pela frente. Sim, e dizes que o ecossistema evoluiu, tu foste claramente, a nosso ver, uma das peças fundamentais e uma das protagonistas nessa, e tens sido ainda, não é? Com novas iniciativas, Portuguese Women in Tech, Aliados Consulting, noutro tom, mas e uma das experiências que também tiveste foi, de facto, seres conselheira, como disse na introdução, do Secretário de Estado da Indústria, ou especificamente em relação à política pública, public policy de startups. Se calhar conta-nos um bocado dessa experiência, porque não é toda a gente que pode dizer que foi conselheira de um Secretário de Estado em relação a startups e portanto, escreve-nos um pouco como foi essa experiência. Claro, portanto, eu tive essa experiência, fui assessora da Secretária de Estado de Empreendedorismo, a Ana Teresa Lehmann, durante um ano e tal. Exato, eu entrei, acho que foi em setembro de 2017. E, portanto, foi uma experiência muito, muito interessante, de poder ver o outro lado. Eu já tinha tido a experiência de, por um lado, criar projetos de apoio aos empreendedores, por outro lado, de trabalhar em startups, e de repente tive esta experiência de estar a definir política pública para esta área, não é? E foi muito interessante, ou seja, perceber o que é importante, o que é que não é, como é que nós podemos criar valor para os empreendedores, as dificuldades também de o fazer, não é? Num ambiente que muitas vezes, ou seja, tem outras prioridades ou tem outros focos e que muitas vezes nós temos que também lutar para conseguirmos o que queremos, mas a experiência foi incrível. É uma experiência, eu acho que é uma experiência de ver o outro lado, né? Que raramente nós temos a experiência e que muitas vezes a forma que movemos é também daquilo que vemos na televisão, ou às vezes que nos vão contando, mas ter a experiência realmente de estar do outro lado, realmente definir o que é que eventualmente pode ser importante para empreendedores e depois tentar fazê-lo e tentar implementá-lo é realmente uma experiência muito interessante. Difícil também, ou seja, foi uma experiência muito exigente, mas que realmente me moldou imenso e que eu gostava de, ou seja, às vezes eu gostava de dizer, ok, gostava de começar outra vez, não é? No sentido em que fazer de novo
com as aprendizagens que tive, claramente faria diferente, mas foi claramente uma experiência muito interessante para mim e de aprendizagem e de tentar apoiar o ecossistema de empreendedorismo, identificando o que é preciso, identificando como é que podemos implementá-lo e tentar fazê-lo, obviamente. E como é que tu comparas a tua experiência de trabalhar no setor público com a tua experiência prévia e também depois daí, que já tiveste entretanto, a trabalhar no setor privado? Porque acho que isso é sempre uma das coisas que as pessoas pensam, mesmo a decidir caminhos de carreira. Há muita gente que fala da questão de, por exemplo, tu provavelmente, se tivesses mantido no setor público, também poderias ter tido uma progressão, pronto, nesse campo e eventualmente, se calhar, ainda terás no futuro. E mesmo em termos de, não sei, métodos de trabalho, incentivos de cada pessoa, também é uma coisa que se fala da diferença. Como é que tu comparas esses dois setores? Então, a minha experiência de setor público foi uma experiência muito específica, não é? Quando estás a assessorar um secretário de Estado, uma secretária de Estado, a verdade é que é uma experiência muito específica, não se pode dizer que é uma experiência de carreira, no sentido em que a expectativa é que não, que tu fiques lá durante o mandato, não é? Mas não é que, ou seja, depois poderás, obviamente, assessorar outro secretário de Estado ou um ministro, ou o que seja, mas é uma experiência também definida, bem definida no tempo, não é? Há outros tipos de experiências, não é? Há pessoas que, imagina, a ICEP e a APMEI, outro tipo de entidade, não é? E aí sim, é uma experiência de setor público, de progressão na carreira, de crescimento interno. A minha experiência foi por si um bocadinho diferente. Agora, eu acho que em alguns aspectos a experiência não é assim tão diferente de experiências do setor privado, não é? No limite, tu tens um conjunto de objetivos que queres atingir e tens que conseguir perceber qual é a melhor forma de os atingir, não é? Obviamente que ali no nosso caso nós tínhamos uma equipa muito pequena, no setor público, tínhamos uma equipa muito pequena, tínhamos muito trabalho para fazer, portanto era muito exigente ao nível quer de horas, quer de exigência de trabalho, e portanto o nosso objetivo era pensar qual era a melhor forma de realmente, ou seja, definir prioridades e a melhor forma de atingir os objetivos. No setor privado, eu também já tive várias experiências, não é? Desde experiências em grandes organizações até experiências em startups. E aí há coisas muito diferentes, não é? A agilidade com que se faz o trabalho é extremamente diferente, não é? E o teu impacto também na organização. Quando estás a trabalhar numa grande organização, tu és uma pequena peça numa engrenagem muito grande, não é? Portanto, realmente o teu trabalho pode fazer a diferença, mas eu acho que tu vês, é mais difícil ver o impacto do teu trabalho, mas por outro lado, às vezes também a recompensa pode ser maior, no sentido em que se fizeres parte de um projeto inovador, um projeto diferenciador, realmente depois podes ver esse impacto e a aprendizagem também é imensa. Eu acho que numa grande organização, obviamente também é preciso ter sorte, não é? Mas numa grande organização tens uma vantagem que é aprenderes com pessoas que já fizeram aquilo algumas vezes. E eu acho que isso é uma vantagem, pode ser uma vantagem interessante. Numa startup, à partida, depende também do tamanho, mas à partida, o trabalho que tu vais fazer é a primeira vez que ou que se faz ou que tu não tens ninguém a fazê-lo antes, não é? Então, tu vais ter que aprender por ti. E aprender por ti tem vantagens e desvantagens. Não é? A vantagem é que obriga-te realmente a fazer o teu percurso, obriga-te a bater com a cabeça, e a verdade é que não há nada melhor do que a gente fazer, errar, aprender com isso e voltar a fazer este ciclo várias vezes. Mas por outro lado, às vezes tu sentes falta de ter com quem aprender. E eu pessoalmente, houve alguns momentos que eu sentia, gostava de ter aqui alguém com quem realmente eu pudesse aprender, pessoas que já tinham feito isto, e eu já tomei decisões na minha carreira de ir trabalhar com pessoas que eu admirava, porque eu queria aprender com elas. Porque eu queria, porque eu queria perceber como é que elas já fizeram determinado processo ou determinado percurso para eu depois aprender. E muitas vezes tu aprendes o que deves fazer e o que é que não deves fazer, não é? Portanto, isso também acontece. Mas claramente, às vezes, é isso que tu muitas vezes sentes numa startup. E portanto, e também acho que é uma coisa que é importante. Eu acho que não existem percursos perfeitos e também não existem percursos iguais para toda a gente, não é? Eu acho que uma coisa que é extremamente importante, e eu costumo dizer muitas vezes, que quando uma pessoa sai da faculdade, a pessoa tem que saber o que é que gosta de fazer, o que é que não gosta de fazer e o que é que não é bom a fazer. E eu não sou adepta daquilo que se diz, né? De que a gente tem que melhorar aquilo que nós somos maus a fazer, não é? Eu acho que nós temos que nos focar naquilo que nós somos bons a fazer. Porque tu podes ser, se fores mau, tu podes, no limite, podes passar a ser ok, não é? Bom a fazer, mas se fores bom a fazer qualquer coisa, tu podes te tornar excelente.
E eu acho que num mundo cada vez mais competitivo, tu tens que claramente descobrir o que é que és bom a fazer e tornar-te muito bom e muito focado nisso, não é? Eu acho que cada vez mais também as pessoas têm que ser os tais deep generalists, ou seja, não basta tu saberes fazer uma coisa mesmo muito bem, eu acho que tens de ter um conhecimento um bocadinho mais alargado sobre o mercado. Eu vejo muitas vezes, é engraçado, e às vezes em grandes empresas, depende também, a forma como, ou seja, as pessoas acabam por ficar tão focadas no seu trabalho que esquecem-se que o seu trabalho está inserido numa organização maior, que tem objetivos, que tem um propósito, e cujo limite, no limite, o objetivo será fazer dinheiro, não é? Portanto, as pessoas não podem esquecer do negócio onde estão. E muitas vezes esquecem-se. E portanto, eu acho que é muito importante, por um lado, realmente nós apostarmos naquilo que somos bons, mas por outro lado, tentamos ser estes tais deep generalists, de compreender em profundidade várias áreas, não é? E outras em menor profundidade, mas que nos tornam melhores profissionais e profissionais mais completos. E depois, quando estamos no negócio, não nos focarmos demasiado, ou seja, tanto na nossa tarefa que nos esquecermos que nós estamos num contexto maior, num sistema maior, à qual nós temos que contribuir, não é? Eu acho que isso é um ponto importante que muitas vezes também passa por. É um bocadinho esquecido. Nesta intervenção, uma das coisas que eu acho que fizeste foi encapsular, pelo menos para mim, perfeitamente as vantagens e as desvantagens e o paralelismo entre fazer um estágio numa startup versus numa corporation um pouco maior, que lá está, tem essa vantagem também de ter mais ou menos role models e pessoas que te podem guiar. E se calhar para mim, Alfonso, este podcast, Ponto de Inflexão, vai-nos permitindo, assim, embora bastante superficialmente, contactar assim com pessoas de Portugal e ir importando a experiência deles e os eventuais erros deles e ir aprendendo. A propósito disso, tu és uma das cofundadoras e atual Chief Officer da Aliados Consulting. E eu pergunto, quero saber um pouco mais como foi a tua experiência e se tu viste alguma falha ou ineficiência de mercado, ou algo que ainda não existia e que te levou de facto a criar Aliados Consulting, e depois explicar-nos um pouco do teu dia-a-dia na consultora. Sim, aliás, já existia em algum. Antes de eu entrar, já existia num formato em que eu tinha duas pessoas, os meus cofundadores, e que acabavam por usar a empresa para alguns projetos de consultoria que iam fazendo. Eu acabo por agarrar Aliados Consulting há 2 anos e qualquer coisa, e tornar, ou seja, crescer a organização de forma a ser, ou seja, uma consultora, não é? Com várias áreas de intervenção. O que é que nós fizemos? Dando resposta àquilo que estavas a perguntar, nós, por um lado, aproveitamos competências que tínhamos, e eu acho que isso é muito importante, não é? Ou seja, eu tinha muitas competências na área do empreendedorismo e inovação, os meus cofundadores também tinham a competência na área do empreendedorismo, mas também da inovação social. E, portanto, duas das áreas de aliados nascem pelas competências que nós temos, não é? Portanto, e isso eu acho que é uma aprendizagem também grande. Eu acho cada vez mais as pessoas vão acabar por ter carreiras também bastante diferentes, e às vezes vão saltar mais vezes de emprego do que no passado. Mas uma coisa muito importante é que tem que haver algum overlap, não é? Eu acho, o objetivo nunca é nós saltarmos completamente para uma área nova ou mesmo um emprego completamente novo, não é? Tu tens que ter ali um momento em que há um bocadinho de overlap. Para quê? Para tu usares essa experiência e realmente depois cresceres numa posição maior. Portanto, nós tínhamos claramente essa experiência. Um dos meus cofundadores na altura estava a fazer também um projeto grande para uma grande empresa nacional na área da sustentabilidade. E, portanto, para nós, essa área também foi uma área onde vimos essa falha de mercado, não é? Havia claramente uma oportunidade, havia já algumas organizações a trabalhar, hoje em dia há mais, mas ainda havia muito poucas. Era uma área nova, não é? E eu às vezes comentava que olhava muito para esta área da sustentabilidade como em 2010 olhava para o empreendedorismo. Havia tudo por fazer, ainda estávamos a tentar definir um bocadinho as blueprints e os caminhos que nós tínhamos que definir, e portanto para nós foi uma área, ok, vamos apostar nesta área como uma área de crescimento, uma área que realmente se vai desenvolver nos próximos anos. E foi esse o nosso processo de decisão.
Obviamente que quando estás a criar uma organização, tu crias a organização, mas a organização e o mercado também te criam a ti, não é? Tu vais dando resposta àquilo que o mercado vai procurando, tu vais te posicionando, vais vendo oportunidades e vais tentando dar resposta da melhor forma. E isso foi o que também nos aconteceu, não é? Se tu há 3 anos atrás me perguntasses, ou quando eu me juntei a Aliados, me perguntasses o que era Aliados, se calhar eu não te dava esta definição tão clara das nossas áreas, não é? Mas refletindo sobre o passado e sobre as aprendizagens que tivemos nos últimos anos, é isto que nós hoje somos. Não é? Também temos uma área de incentivos, de financiamentos, para apoiarmos os nossos clientes na agregação de fundos para fazermos para alguns dos projetos que estão a desenvolver, mas claramente, olhando para trás, Aliados surge de competências que nós já tínhamos e áreas de competencial onde já tínhamos também alguma competência. E eu acho que isso foi essencial também para rapidamente crescermos. Uhum. E a propósito da sustentabilidade, julgo que uma das coisas que fizeste foi desenvolver um framework, que me parece que é o Social Value Generator, para se tentar realmente avaliar e sistematizar um, uma iniciativa nesta área em termos de social value. Isso parece-me, e eu pergunto se tiveste inspiração no Business Model Canvas do Steve Blank, que é conhecido para também sistematizar e rapidamente se conseguir ter uma ideia de um novo conceito de negócio. Pergunto se tiveste inspiração nisso. E já a propósito disso, para os nossos viewers, vamos incluir agora uma imagem de Social Value Generator para verem no vídeo do que se trata, e nas show notes teremos para quem está a ouvir áudio. E portanto explica-nos um pouco de como ocorreu essa ideia, e saiu mesmo da Aliados Consulting, parece-me que foi daí. E é isso. Sim, na realidade, o Social Value Generator começou a ser desenvolvido em 2015, imagina, já há muito tempo atrás. E na altura foi desenvolvido por mim, pelo Tiago Ferreira, que depois se tornou meu sócio na Aliados Consulting, e por Carlos Azevedo, que hoje em dia é o diretor do Instituto de Empreendedorismo Social. E na altura surgiu com a inspiração do Business Model Canvas, mas surgiu porquê? Porque nós estávamos a trabalhar nesta área do empreendedorismo e do empreendedorismo social, e sentíamos que o Business Model Canvas não era suficiente para ajudar os empreendedores sociais. E não era suficiente porquê? Porque nos empreendedores sociais, normalmente o projeto parte de um problema e parte da compreensão a fundo de um problema. E a verdade é que muitos empreendedores sociais com quem nós estávamos a trabalhar não tinham essa compreensão do problema, não é? Partiam de uma ideia ou de uma vontade muito grande em ajudar, mas depois faltava-lhes estruturar, não é? Faltava-lhes a infraestrutura que realmente estrutura a ideia que eles tinham. Então, na altura, nós fizemos várias interações, várias conversas para perceber de que forma é que nós queríamos desenvolver esta ferramenta e em conjunto começamos a desenvolver, não é? Portanto, testamos em várias formações e mais tarde acabamos por lançar. Hoje em dia é uma ferramenta que eu uso imenso, não é? Nós temos dado também formação nesta área e usamos imenso. E uma ferramenta claramente que nos permite ou que permite aos empreendedores sociais, por um lado, focarem-se claramente no problema que querem resolver, por outro lado, pensar em propostas de valor, identificar bem quem é que são os beneficiários e quem é que são os outros stakeholders e pensar na proposta de valor. E depois pensar na solução. E pensar na solução com ambição. Pensar na solução desde o primeiro dia sobre qual é o impacto que nós queremos ter e como é que nós queremos crescer. E isso foi extremamente importante neste processo e é uma ferramenta que provavelmente vai sofrer alterações no futuro, não é? Vamos querer continuar a evoluí-la, mas que me tem ajudado a mim e aos empreendedores sociais que a usam a estruturar as suas ideias. Boa, como o Rodrigo disse, nós também vamos deixar isso depois nas descrições e os links todos, por isso qualquer pessoa que também tenha interesse em utilizar a ferramenta ou simplesmente explorar um bocadinho mais, pode ir por aí. Gostava agora de passar aqui para outra fase e falar ser um bocadinho aqui desta conversa de empreendedorismo e de negócios, que também já cobrimos bastante, e olhando para o teu background, para as pessoas que estão a ver em vídeo, acho que se torna claro que tu deves gostar muito de leitura, e eu também já vi alguns posts teus a falar dos livros que leste em cada ano e coisas desse género, por isso
fala-nos de se isto é uma coisa importante para ti, ou seja, esta aprendizagem contínua é um tema também que tem surgido em todos os podcasts que nós temos feito, e é uma coisa que eu e o Rodrigo também estamos completamente obcecados, digamos assim, em aprender todos os dias sobre novas coisas há bastantes anos, e também foi uma das motivações para criarmos este podcast, conseguimos partilhar essas aprendizagens e também aprender continuamente com os nossos guests. Por isso, fala-nos sobre o teu gosto pela leitura, o que é que tu retiras disso, e depois, se calhar mais para a frente, podemos também falar de alguns livros específicos ou recomendações ou assim. Claro. Então, olha, eu sempre gostei de ler, não é? Desde que, sei lá, desde que eu aprendi. Portanto, acho que foi desde a altura. A minha mãe às vezes conta que quando se descobriu que estava grávida de mim, a primeira coisa que comprou foi uma coleção de livros. Portanto, eu acho que o pronúncio já era que eu ia gostar muito de ler. E é verdade, portanto, desde pequena que gosto muito de ler. Inicialmente lia livros de ficção, não é? Portanto, lembro-me de devorar os Harry Potters, lembro-me de devorar o Senhor dos Anéis e depois uma série de livros pelo caminho. Eu tinha a coleção toda de uma aventura que adorava, Triângulo J, os 5 e essas coisas assim. E, portanto, durante muitos anos, esse foi o tipo de livros que eu lia. Depois, quando entrei na faculdade, comecei também a ler livros de mais técnicos, não é? Portanto, se calhar, eu já tinha lido alguns, porque o meu pai também é da área de economia, portanto, eu às vezes, ele, por recomendação dele, ou porque eu via livros lá em casa, eu ia optando por esses, ia lendo esses livros, mas nos últimos anos, ou seja, a leitura ainda se tornou mais importante, não é? Portanto, eu leio imenso, gosto imenso de ler, é muito importante para mim esta aprendizagem. Obviamente que eu não leio só livros, não é? Eu leio muitos artigos, leio também relatórios, etc. Mas é para mim muito, muito importante. Eu gostava de ler mais ainda. E também eu acho que como toda a gente passo por fases, não é? Portanto, há pessoas, eu não consigo ler todos, ou seja, eu não consigo ler à mesma velocidade ou com a mesma vontade todos os dias. Eu esta semana estou numa fase que não me apetece ler, que é uma coisa engraçada. Pelo menos livros, não me apetece ler livros. Às vezes tem a ver com os livros que eu tenho que ler, mas por exemplo, este ano já li para aí 16 livros, acho que foi isso, portanto foi mais ou menos um por semana. E são livros que eu são livros técnicos, são livros de temas que eu gosto, que me interessam. Agora, se vocês forem ver a lista, são livros completamente diferentes. Não é? Livros de ficção científica, que é uma área que eu acho muito interessante olhar para o futuro. O último livro que eu li, eu acho que foi o Moneyball, que é sobre. É um livro super antigo, já houve um filme depois disso, mas eu queria ler melhor. E é interessante perceber quando a gente vê o filme e quando a gente lê muitas vezes até reviews online, a gente acha que o livro é sobre determinada coisa e depois quando vamos ler o livro, afinal é sobre outras coisas. E portanto, esse foi um desses exemplos. E, portanto, foi muito interessante ler esse livro. Neste momento estou a ler um livro sobre o futuro do trabalho. E, portanto, eu vou lendo e a minha escolha também de livros ou aquilo que eu quero ler tem muito a ver com os meus interesses na altura, não é? Portanto, estamos aqui a conversar, houve alguma coisa que me chamou a atenção, houve um livro que vocês me recomendaram, por exemplo, eu vou ver, se achar que faz sentido, leio, e portanto, eu leio mais no Kindle do que livros físicos, apesar de eu ter muitos livros físicos atrás de mim, porque é mais barato, não é? Portanto, é mais fácil comprar livros no Kindle do que comprar livros físicos, principalmente porque eu leio livros provavelmente em inglês, as versões originais, não é? E portanto, mas para mim a aprendizagem ao longo da vida, esta constante aprendizagem é muito importante. E eu às vezes sinto, honestamente, que nós não somos educados para aprender, não é? Nós somos ensinados e somos muitas vezes, ou seja, é-nos imposto determinado conhecimento, mas nós não somos necessariamente preparados para fazermos este percurso individual de aprendizagem. Durante muito tempo, ou seja, há imensos livros que eu li que provavelmente não me lembro sequer o que é que eu aprendi. Eu hoje em dia tiro notas, tento registar, até por causa do Kindle, o que eu faço imensos highlights, que depois reflito sobre eles e tiro os principais pontos, mas honestamente isso ainda é um ponto de aprendizagem para mim, não é? Portanto, eu sinto muitas vezes que efetivamente que me faltaram, ou seja, se eu voltasse atrás, nos últimos 10 anos, eu gostava de ter passado mais tempo com pessoas ou a ler coisas sobre como realmente tirar melhor partido das coisas que vou lendo. E eu acho que os livros têm uma dupla missão. Por um lado, no momento que nós os estamos a ler, realmente podem ter um impacto grande em nós, moldam o nosso conhecimento, moldam a nossa forma de pensar, mas por outro lado, eu também sinto que é importante nós retermos, não é? E desenvolvermos estratégias para o fazer.
E isso é uma coisa que eu ainda estou a desenvolver, e acho que ainda estou longe de chegar ao ponto que eu gostaria, não é? Mas pronto, vou continuar a ler muito. Para mim, ler é um prazer enorme, porque acho que é a forma mais rápida que nós temos de entrarmos também no conhecimento profundo das outras pessoas, não é? Estamos a falar de pessoas que às vezes passaram 2, 3, 10 anos da sua vida a adquirir conhecimento para depois colocá-lo num livro de forma condensada, e é a forma mais fácil que nós temos realmente de usufruir esse conhecimento, e portanto para mim é extremamente importante. Isto realmente é, como o Afonso disse, para mim é impressionante, que é um tema que, sem falha, em todos os episódios nos dizem, sou um lifelong learner, gosto sempre de aprender, podcasts, livros, o que for, e para mim, se eu tivesse que dizer, acho que se tivesse de dar single out uma característica que acho que é comum aos grandes líderes e às pessoas que fazem o nosso mundo e o nosso país ir para a frente, é realmente isso. Nunca param de aprender e têm essa curiosidade quase insaciável. E portanto, eu se calhar agora pedia-te, como o Afonso disse, 2 ou 3 recomendações de livros. Assim, eu sei que a tua lista é longuíssima, portanto, se quiseres restringir a 2021 ou 2020, como preferires, estás à vontade. E depois disso, questiono também acerca de outro mecanismo que tens para aprender, a meu ver, que é um pouco o reverso da medalha, que é o teu blog. Tu tens um blog no Medium, tens também agora, julgo que passaste também para o Substack, e conta-nos se isso também é um método de aprendizagem, como várias pessoas que têm blogs dizem, ao escreverem e ao partilharem as ideias, realmente aprimoram esse meio de se exprimirem. E, portanto, eu gostava de saber se isso também é cumprido pelo blog para ti. Uhum. Então, relativamente a livros que eu recomendo, eu posso recomendar. Há um que eu gostei muito, ou melhor, eu gostei muito de todos os livros que li este ano, mas agora depende dos temas, não é? Eu tenho lido muito sobre mulheres em tecnologia, por exemplo, que é um tema que por causa da Portuguese Women in Tech, é um tema que me interessa muito. Ou também a posição da mulher na nossa sociedade também tem sido um tema que eu tenho gostado muito. E este ano eu li um livro chamado Broadband, que é um livro que fala sobre, ou seja, a forma como as mulheres tiveram um contributo extremamente importante para a criação dos computadores, da era da informação, que muitas vezes nós desconhecemos, mas que efetivamente que é importante conhecer, não é? E valorizar. Portanto, esse livro eu recomendo. Depois, há outro livro que eu li este ano, até foi logo no início, que foi um livro sobre, ou seja, o impacto das alterações climáticas no mundo. É um livro que fala muito sobre o que é que acontece ao mundo quando a temperatura aumenta 2 graus, 3 graus, 4 graus, etc., que chama-se A Terra Inabitável, portanto, em português, que é do David Wallace Wells, que é um jornalista do New York Times. E eu gostei imenso do livro. É um livro denso, é um livro triste, é um livro que nos deixa preocupados com o futuro. Mas é um livro também que eu acho que nos dá uma boa visão sobre o que é que vem lá, não é? E, portanto, acho que também é um livro que eu recomendo vivamente, não é? Depois, outros livros que se calhar neste ano, eu também gostei muito do Moneyball, porque estávamos a falar do Michael Lewis, que eu acho que é um escritor incrível, portanto, recomendo também todos os livros dele. O ano passado eu li o The Undoing Project, que também recomendo. Depois há outro livro que, só para terminar, que eu gostei muito o ano passado, que chama-se Working, que é do Robert Caro. O Robert Caro é um escritor de biografias. Ele escreveu uma biografia do Robert Moses, que era vou chamar o rei de Nova York durante alguns, 30 ou 40 anos, que eu nunca li. E depois, neste momento, está a escrever a biografia do Lyndon Johnson, que acho que já vai no sétimo volume. Ele já tem alguma idade e, portanto, ele decidiu escrever um livro sobre a forma dele trabalhar. E é inacreditável perceber a forma como uma pessoa que dedicou-se de uma forma total a este tema, e muitas vezes também as incertezas que as pessoas têm, não é? Porque muitas vezes nós sabemos o sucesso, não é? E quando eu olho para ele, eu vejo uma pessoa extremamente bem-sucedida, que escreveu neste momento, 6 ou 7 livros ou 8 livros inacreditáveis, não é? Que toda a gente são livros difíceis de ler, mas que são livros que quando lê as pessoas realmente ficam impactadas. Mas também as pessoas passam por problemas e passam por
dificuldades e incertezas, não é? E portanto acho que também é um livro extremamente interessante. E agora lembrei-me de outro que também que esse eu recomendo mesmo muito, que é How to Build a Car, ou qualquer coisa assim deste género, que é um livro sobre é de um designer de carros da Fórmula 1, portanto, e é a biografia dele, portanto, mas cada capítulo é um carro que ele construiu, portanto, cada capítulo é um ano e um carro que ele construiu. E é inacreditável, inacreditável. Eu acho que eu li já em 2019, e é um livro que eu recomendo vivamente. Eu gosto de ver Fórmula 1 e pensar também no carro, nos carros que ele foi construindo, e ele começou numa altura em que a realidade era completamente diferente de hoje, não é? Mas ele esteve envolvido na criação da equipa da Red Bull e depois no design dos carros da Red Bull. E portanto é muito interessante perceber como é o percurso dele. E depois há uma mensagem que eu não vou partilhar porque acho que é importante vocês lerem, mas há uma mensagem final muito, muito interessante que eu acho que para qualquer profissional, independentemente da idade, é uma mensagem forte que deve ser seguida. Inês, e fala-nos também do teu blog, ou seja, para as pessoas que estão a ouvir, podem ir ao Medium, diz-nos qual é que é o nome lá para procurar, ou no Substack também, se quiserem subscrever. Então, eu tenho um blog, não é, no Medium, que acho que é Inês Santos Silva, não deve ser difícil de encontrar. E depois eu recentemente lancei uma newsletter, porque eu acho que parte do processo de aprendizagem também é escrever sobre o que nós vamos aprender, não é? Eu durante muitos anos li imensos livros sobre os quais nunca escrevi. Eu não gosto muito de escrever reviews, porque eu acho que os livros, ou seja, eu gosto de escrever reviews para mim, que normalmente são bullet points de coisas que são importantes, mas eu não gosto necessariamente de escrever reviews para os outros, porque eu acho que também são coisas muito pessoais. A forma como eu interpreto os livros ou como eu aprendo com os livros tem muito a ver com as experiências passadas que tive, não é? E, portanto, às vezes é difícil para mim partilhar e fazer as reviews dos livros, mas há muitas coisas que eu vou aprendendo e há muita reflexão que vou fazendo sobre vários temas e que achei que era importante começar a escrever sobre ela. E portanto, lancei esta, ou seja, ao longo dos tempos fui sempre escrevendo no Medium, mais frequente ou menos frequentemente. Também fui escrevendo às vezes no Observador e noutros meios de comunicação, mas agora também estou a tentar fazer um esforço maior para escrever nesta newsletter, tentar enviá-la 2 em 2 semanas ou semanalmente, idealmente. E para me ajudar a refletir sobre temas. Eu gosto de escrever, mas acho que preciso estar num estado de espírito muito calmo e sem e-mails a entrar na minha inbox para que me distraem. Mas acho que escrever é parte da aprendizagem, não é? É parte da reflexão sobre o que nós vamos aprender e muitas vezes é uma forma muito interessante também de fazermos ligações, não é? Na nossa cabeça às vezes tudo faz muito sentido, mas quando começamos a escrever já não é bem assim. E portanto tem sido interessante também este processo de escrever, de refletir sobre isso, que eu acho que faz parte de um processo de aprendizagem também saudável e com sucesso. Pronto, então acho que já nos estamos a aproximar aqui da reta final. Nós deixaremos, se estiveres à vontade com isso, o teu Substack e o Medium nas show notes, também para os nossos viewers irem dar uma vista de olhos. E da nossa parte, muito obrigado por esta conversa, foi realmente muito interessante e até à próxima. Obrigada eu, boa sorte a todos e também se eu puder ajudar no futuro de alguma forma, por favor, sintam-se à vontade para me mandar e-mail, está bem? Okay. Obrigada. Muito obrigado, Inês. Obrigado, Inês.